Olá, pessoal da segunda série, tudo bem? Curso de Física. Saudade de vocês, meus amigos. Vamos aqui iniciando mais uma aula de Física. Hoje, dando continuidade ao assunto da semana passada, onde nós iniciamos a teoria cinética dos gases. Nós havíamos visto a teoria do comportamento dos gases e alguns outros assuntos, e aí nós vimos as leis físicas dos gases que estão aqui exposto para vocês, e nós vimos que as leis que regem as mudanças de estado de um gás são pressão, volume e temperatura. São denominadas variáveis de estado, tudo bem? E aí nós finalizamos classificando essas transformações em isotérmica, isobárica e isométrica. Lembrando também que nós vimos que o termo iso significa igual, temperatura, a temperatura constante durante o processo, bárica, pressão constante durante todo o processo, e métrica, ou córica, ou volumétrica, o volume é constante durante todo o processo, tudo bem? Nós finalizamos a aula neste slide, e aí eu falei para vocês que agora nós iremos trabalhar individualmente cada tipo de transformação, tudo bem? Vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer a vocês, não anotem nada no caderno, tudo bem? Faça apenas assistir a videoaula agora para que vocês posteriormente possam anotar. Porque senão vai anotando e vai tentando assistir e aí não presta atenção no que a gente vai discutir, tudo bem? Vamos lá. Bom, a primeira transformação, pessoal, é a transformação isotérmica, e como eu falei para vocês, a temperatura mantém-se constante durante a transformação. No exercício, você vai ficar bem claro o termo iso igual térmica temperatura, tudo bem? Vou tirar minha imagem daqui para não atrapalhar na letra se alguma coisa aparecer aqui na frente. Bom, vamos lá. Beleza, então, transformação isotérmica, a temperatura mantém-se constante. Essa lei é chamada de lei de Boyle-Mariotti. Aqui nós iremos trabalhar cientistas, as leis foram desenvolvidas por cientistas que ganharam, em homenagem, o seu nome nomenclaturando a lei, tudo bem? Isso aqui é muito importante, a gente até criar um métodozinho de memorizar. Faz um post-it, escreve num post-it colorido, coloca no caderno de vocês, nas anotações, para que vocês venham a associar a transformação com o nome da lei. Tudo bem? Toda vez que nós falarmos transformação isotérmica, lei de Boyle-Mariotti. Foram dois químicos, dois cientistas que trabalharam no seu desenvolvimento. E Boyle e Mariotti são seus sobrenomes, tá? O que diz a lei de Boyle-Mariotti ou a lei da transformação isotérmica? Diz assim, ó, sob temperatura constante, uma determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. O que nós estamos falando? Que volume e pressão são inversamente proporcionais. Eu vou ter que colocar meu vídeo aqui, pessoal, porque eu vou fazer algumas coisas aqui com vocês. Bom, quando eu pego uma seringa, o que o exercício está falando? Suponhamos que essa minha caneta seja uma seringa, tudo bem? E aí eu puxo o êmbolo até na parte superior. Se eu fechar a saída de ar aqui e comprimir esse êmbolo, eu vou conseguir comprimir o máximo, como nós discutimos na aula da semana passada. Essa lei é a que está de acordo com a lei de Boyle-Mariotti. Significa o quê? Quando eu uso esse termo inversamente proporcional, é o quê? Se eu aumento a pressão, fechei a saída de gás aqui, não vai escapar gás do sistema. Então, se o êmbolo está diminuindo, não é porque está escapando gás, eu fechei aqui, tudo bem? Então, se eu fechei, ó, eu estou comprimindo, eu estou aumentando a pressão à medida que eu empurro o êmbolo. Se eu estou aumentando a pressão, o que acontece com o volume? Diminui a mesma temperatura do ambiente. Eu não estou aquecendo, não estou resfriando, tá? Então, esse experimentozinho, a gente consegue constatar
a certeza o pensamento da lei de Boyle-Mariotti. O aumento da pressão diminui o volume do gás a uma mesma massa, uma mesma quantidade. Nós temos aqui o desenhozinho. Ó. No primeiro estado, nós temos uma quantidade de moléculas de gás com um pezinho. Eu tenho uma pressão. Agora eu coloquei dois pezinhos, ó, significa que eu aumentei a pressão. Vocês podem ver que até a seta está mais gordinha do que a seta da pressão, tudo bem? Eu aumentei a pressão, a mesma quantidade de gás, certo, gente? Essas bolinhas aqui estão indicando moléculas. Se eu aumentei a pressão, eu diminui o volume. Aqui sempre a gente vai ter equações para ilustrar essa lei, tudo bem? Então, no primeiro estado, nós temos a pressão 1 e o volume 1. E no estado 2, no segundo estado, eu tenho uma pressão 2 e um volume 2. Como que vai ser a relação matemática? Ó, se eu multiplicar, preste muita atenção aqui, se eu multiplicar a pressão e o volume no primeiro estado, é igual a pressão vezes volume no segundo estado. Não muda. Ou seja, pressão vezes volume é constante. Tudo bem? Então, se eu multiplico, vamos voltar aqui. O valor da pressão vezes o volume 1 vai me dar um resultado, que vai ser o mesmo quando eu multiplico a pressão 2 vezes o volume 2. Tudo bem? Isso é muito interessante. Exemplos experimentais. Ó. Se nós temos aqui a pressão em atmosfera, volume em litros e o produto, a multiplicação P vezes V, tá? A uma pressão de 2 atmosferas, nós temos 600 ml de volume. A uma pressão de 4 atmosferas, nós temos 300 ml de volume. Se você for notar daqui para cá, ó, de 2 para 4, nós dobramos a quantidade de pressão. O que aconteceu? Diminuiu pela metade o volume. E se eu multiplicar 2 vezes 600, 1.200. 4 vezes 300, 1.200. Está vendo que gerou uma constante? O valor não muda. Se nós tivermos uma pressão de 6 atm, o volume cai para 200 ml. Se eu tiver uma pressão de 8 atmosferas, cai para 150 ml. De novo, se eu pegar 6 vezes 200, dá 1.200. 8 vezes 150, dá 1.200. Olha que interessante. E graficamente, se nós plotarmos esses gráficos, ó, quando a pressão é de 2, o volume é de 600. Quando a pressão é de 4, o volume é 300. Aqui está ilustrando em dados gerais. A gente vai ter uma curva decrescente, ok? Uma curva que vai diminuindo o quê? O volume pelo aumento da pressão. Isso é chamada de isoterma. Matematicamente corresponde a um ramo de uma hipérbole equilátera. Tudo bem? Então, gente, preste muita atenção. A isoterma é uma curva, tudo bem? Que representa uma transformação que isotérmica. Tome muito cuidado com isso, tá? Lembre-se bastante. E a transformação isotérmica refere-se à lei de Boyle-Mariotti. Tudo bem? P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. As três leis que nós estamos vendo na aula de hoje, depois nós iremos juntá-las, obtendo uma lei chamada de equação geral dos gases. Isso aqui é perfeito, tudo bem? Vamos lá. Segunda transformação, a transformação isobárica. Ó, baros, pressão. A pressão mantém-se constante durante toda a transformação. Iso igual, bárica, constante, pressão. Então, a pressão é igual, a pressão é constante, a pressão não muda durante a transformação. Professor, como que é o nome da lei que representa a transformação isobárica? Lei de Gay-Lussac. Tudo bem? Gay-Lussac. Dois cientistas aí que trabalharam. Na verdade, o Gay-Lussac era uma pessoa só. Né? Não é dois cientistas, não. Esse aqui era o sobrenome dele. Então, o que a lei de Gay-Lussac, ou lei da transformação isobárica, nos diz? Sob pressão constante, ou seja, não mudando a pressão, o volume ocupado por uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Gente, olha que interessante, ó. Sob pressão constante, o volume ocupado por uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, eu aumentando o volume, eu aumentando a temperatura, eu aumento o volume, sob pressão constante. Tudo bem?
Então, aqui no nosso desenho, nós temos, ó, os pezinhos não mudaram a quantidade. Aqui nós temos uma temperatura 1. Se eu aumentar a temperatura, ou seja, se eu aumentar a energia cinética das moléculas, o que que o volume acontece? O volume vai aumentar. Você pode ver que essa plataforma agora ela está mais elevada do que essa plataforma aqui, ó, do primeiro estado. Tudo bem? Então, há uma temperatura, há uma pressão constante. Eu aumentando a temperatura de um gás faz com que aumente o seu volume. Isso é a base, por exemplo, do motor em combustão completa. O motor dos automóveis, por exemplo, lá dentro do motor você tem os pistões, tudo bem? Esse pistão, ele é flexível. O motor, ele dá essa explosão, fazendo com que o gás, ele superaqueça, né, a molécula de gasolina, de etanol, superaqueça e movimente esse pistão. E aí o pistão fica no movimento de sobe e desce, girando o girabrequim e fazendo com que o carro se movimente, tudo bem? Olha aí uma aplicação da transformação isobárica. Isso é perfeito, né, gente? Vamos ver a equação que exprime isso, ó. Agora é uma divisão. Se nós pegarmos o volume 1 e dividir pela temperatura 1, vai ser igual ao pegarmos o volume 2 e dividirmos pela temperatura 2. Ou seja, aqui nós temos o volume e uma temperatura. Se eu pegar V1 e dividir por T1, vai me dar um resultado que será igual a pegar V2 e dividir por T2. É muito interessante. Logo, nós podemos dizer que o volume dividido pela temperatura é constante. Olha que legal. Dados experimentais. Em uma temperatura em Kelvin, temperatura absoluta, né? 100 kelvins, nós temos 200 ml de volume. Dobrando a temperatura, indo de 100 para 200, nós dobramos o volume, olha que legal, de 200 para 400. E assim por diante. Se eu pegar o volume e dividir pela temperatura, ó, 200 dividido por 100, 400 dividido por 200, 600 dividido por 300, 800 dividido por 400, me dá que quociente, me dá que resultado da divisão, aqui na terceira coluna? 2. Ou seja, me gera uma constante isóbara. A reta que vocês podem ver aqui no gráfico é uma isóbara. Então, a isóbara é uma reta que representa o que? Essa reta ela é crescente, ela tem inclinação para a direita, ela representa a transformação isobárica ou representa a lei de Gay-Lussac. Note, pessoal, que aqui ó, está tracejado por quê? Porque se eu estou no gráfico, volume vezes temperatura, aqui nós temos o 0 Kelvin. E o 0 Kelvin é uma temperatura o quê? Científica, uma temperatura apenas teórica. Uma vez que nós, no primeiro bimestre, estudamos que o 0 Kelvin equivale a menos 273 graus Celsius, que na prática não existe nenhum material, não foi encontrado ainda nenhum material a essa temperatura. Os cientistas não conseguem chegar a esse nível de temperatura, tudo bem? Na teoria, se o corpo chega nesse nível de temperatura, nós cessaremos toda a energia cinética, toda a energia vibracional das moléculas, e isso na prática não é possível até o momento, tudo bem? Ok. Terceira e última lei, moçada, transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, igual eu falei para vocês. A transformação isotérmica e isobárica, a temperatura constante e a pressão constante, elas duas têm só um nome. Só que a transformação isovolumétrica, ó, os cientistas decidiram colocar 3 nomes. Se o exercício trouxer a palavra isovolumétrica, não, aí é tranquilo, eu não vou ter dúvida, eu sei que o volume é constante. Só que a gente tem que tomar cuidado quando o exercício também trouxer o nome o quê? Isométrica ou isocórica, que aí nós temos que associar também a volume. O que eu falo sempre para os alunos? Se eu estou trabalhando num determinado conceito e esse conceito ele tem mais de um nome, não memoriza o mais fácil, não memoriza o mais óbvio. Memorize os 3 ou os 2, tudo bem? Por quê? Porque pode ser que um exercício que a gente esteja fazendo traga o termo isovolumétrica, mas em um outro exercício pode trazer a isométrica, pode trazer a isocórica, e aí a gente vai ficar na mão se eu não prestei atenção
as variações dos nomes, tudo bem? Tenha muito cuidado com isso. Volume mantém-se constante durante toda a transformação. Olha que maravilha. A transformação acontece a volume constante. Como que é o nome da lei? Lei de Charles, ou lei de Charles, tudo bem? Outro também químico, muito importante, que fez seu desenvolvimento nessa parte do estudo de gases e teve os seus estudos aí homenageados e entrou para a história dessa ciência. O que diz a lei de Charles ou a lei da transformação isovolumétrica? Diz, sob volume constante, a pressão de uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Veja bem, ó, nas nossas ilustrações. Tá vendo um pininho aqui, pessoal, na plataforma? Essa plataforma ela nem sobe e ela nem desce, tudo bem? E aqui nós temos os gases, tá? Significa o quê? Que aqui no primeiro sistema eu tenho uma temperatura 1 e um volume 1, e uma pressão 1. Como ele está lacrado, não vai ter variação do volume. Se eu aumentar a temperatura do processo, do gás, o que eu faço? Eu faço com que esses gases vibrem com mais intensidade. E na semana passada, nós estudamos o quê? Que a pressão dos gases é dada pelo choque partícula-partícula e choque partícula e a parede do recipiente que contém essa partícula, que está armazenando essa partícula. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a vibração, aumentando a temperatura, eu vou aumentando a energia cinética. Eu aumento o quê? Os choques, molécula-molécula, molécula, parede do recipiente. Obviamente, nós aumentamos a pressão. Por isso que ele está dizendo aqui que temperatura e pressão são diretamente proporcionais. Veja, para que eu estude uma lei, das 3 variáveis eu mantenho uma constante. Quais são as variáveis? Temperatura, pressão, volume. Mantendo temperatura constante, eu vario volume e pressão. Isotérmica. Mantendo pressão constante, eu vario o quê? Temperatura e volume. Transformação isobárica. Eu mantendo volume constante, eu transformo quem? Eu vario quem? Temperatura e pressão. Isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Tudo bem, gente? Muito bom. Qual vai ser a lei? Se eu pegar a pressão do primeiro sistema e dividir pela temperatura do primeiro sistema, será igual a pegar a pressão do segundo sistema e dividir pela temperatura do segundo sistema, gerando, portanto, uma constante. Nas 3 leis, vocês veem que sempre gera uma constante, que daqui a pouco essa constante vai aparecer e ela vai receber um nome, tudo bem? Ok. Vamos observar no dado, nos dados da tabela, em kelvins a temperatura 100 kelvins, nós temos uma pressão de 3 atmosferas. Se eu dobrei, ó, a temperatura de 100 para 200, o que aconteceu com a minha pressão, gente? Dobrou também de 3 para 6. Olha que magnífico. A temperatura de 300 kelvins, isso aqui é só um dado experimental, tudo bem? Nós temos uma pressão de 9 atmosferas, temperatura de 400 kelvins, 12 atmosferas de pressão. Agora vamos dividir, vamos pegar o quociente pressão-temperatura. 3 dividido por 100, 6 dividido por 200, 9 dividido por 300, 12 dividido por 400. Me gera sempre o resultado, ou o quociente, 0,03. Essa transformação no gráfico me gera uma reta que é chamada de isovolumétrica. Olha aqui, a reta isovolumétrica é a reta que trabalha a transformação isovolumétrica ou a lei de Charles. E aqui também ela é achorada, indo para 0 de temperatura, uma vez que é teórico. Nós só começamos a analisar esse comportamento em gases que estão a uma determinada temperatura acima do 0 Kelvin, tá bom? E aí, nós fazemos todo esse estudo para finalizarmos o assunto na equação geral dos gases, onde não se assuste pelo slide, nós, na verdade, vocês vão copiar isso aqui no caderno para ter registrado, tá? Para saber de onde veio, mas a ideia geral aqui é que nós unimos todas as 3 leis, a lei isovolumétrica, a lei isobárica e a lei isotérmica em uma única equação. E aí o que nos importa é saber esta
fórmula que está aqui no quadrinho em vermelho. A pressão vezes o volume é igual ao número de mol vezes R vezes a temperatura. Esse R, pessoal, aqui, ó, é a constante geral dos gases, está escrito aqui em cima. Lembra que sempre que a gente pegava uma relação com a outra, me dava uma constante? E essa constante os químicos deram o nome de R, constante geral dos gases. Gente, isso é muito importante e cai bastante nos vestibulares, tudo bem? E esta equação que está aqui no quadrinho em vermelho é chamada de lei geral dos gases ou equação de Clapeyron. Clapeyron foi também outro químico muito ilustre nas suas pesquisas e que teve uma grande importância no estudo do comportamento dos gases. Por isso que essa equação, essa lei, ela recebeu o seu nome. Eu posso falar lei geral dos gases ou equação de Clapeyron, se trata da mesma relação, tudo bem? E o que ela envolve? Ela envolve as três variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, a constante geral dos gases e a massa da molécula, só que a massa que é a quantidade em matéria, o número de mol. Tudo bem que isso aqui em química vocês já viram o que é número de mol, que nós iremos também ver. Ah, professor, mas é um conteúdo de física. Mas o que eu falei para vocês? Que na semana passada, que o estudo da teoria cinética dos gases apresentam tanto na química quanto na física. Se você pegar dois livros, um de química e um de física, e ver, você vai encontrar no segundo ano do ensino médio esses dois conteúdos. Ok, gente? Bom, finalizamos a nossa aula de hoje. Para casa, o que vocês têm após assistirem essa videoaula? Registrar todas as informações que foram apresentadas para vocês. Copiar todos os gráficos, fazer todos os esqueminhas. Os desenhos, né, esses desenhos aqui, não precisa fazer não, só se você conseguir fazer, tá bom? Se você for um artista, igual o professor. Mas não precisa fazer. Se quiser, pode fazer, tá? Mas não precisa. Tudo bem? Registre tudo no caderno, coloque a data de vocês para quando nós voltarmos às atividades presenciais, eu possa avaliar o caderno de vocês. Tudo bem, gente? Teve alguma dúvida, me mande no privado, me pergunte, assista novamente a videoaula para o aprendizado de vocês. Tudo bem? Conto com a colaboração de todos. Deus abençoe vocês, um forte abraço e até a aula da semana que vem. Deus abençoe. Tchau, tchau.